o presidente Lula decidiu exonerar Efraim Pereira da Cruz da Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia, que é o cargo número 2 da pasta. Ele tinha assumido em março de 2023. O governo já nomeou para o posto Arthur Cerqueira Valério, de advogado de carreira na União e que já era consultor jurídico do Ministério. Essa é a primeira vez na história que o comando da pasta estará na inusitada situação de não ter especialistas em energia em sua cúpula. Por falar em exoneração, o ministro Jader Filho, da pasta de cidades, demitiu Hildo Rocha do cargo de secretário executivo do Ministério. Em declarações que foram reproduzidas pelo jornal Folha de São Paulo, Hildo disse que foi pego de surpresa, que soube da demissão pelo DO, que é o Diário Oficial. Vamos girar com os nossos comentaristas. Beraldo, está havendo algum tipo de problema de comunicação, porque alguns foram surpreendidos, não sabiam que sairiam da função, alguém esqueceu de avisá-lo, né? As saídas acontecem, as trocas são comuns em governos que é de 4 anos, a gente observa isso já há muito tempo. Agora é preciso sempre comunicar essas pessoas que são figuras estratégicas nas pastas, mas tem também essa informação que trouxemos, não teremos um especialista no comando da pasta de Minas e Energia, né? O número 2, esse cargo tão importante por lá. Se fosse no Rio de Janeiro, eles teriam sido avisados pelo Twitter. O prefeito ia mandar um tweet avisando que eles estavam desligados. Agora, essa questão do especialista, Caniato, convenhamos, o mercado de combustíveis no Brasil, especificamente de combustíveis e também de energia, mas são mercados bastante desorganizados no sentido de que há uma imensa concentração do mercado de distribuição na mão de 3 empresas que, no fundo, fazem o que querem. Quando houve a constituição da Petrobras, e a Petrobras, então, teve o monopólio da produção, da exploração e produção de petróleo, os conglomerados internacionais ficaram com o oligopólio da distribuição, que é aquele que não arrisca nada para produzir, não arrisca nada para explorar e ganha uma comissão quando ele compra de quem produziu, de quem explorou e produziu e revende para quem entrega ao consumidor no posto de combustível. Então, essa posição mais segura e mais rentável ficou para esses conglomerados, que hoje no Brasil se resumem a 3. E tem lucros, que são lucros fenomenais, característicos só do Brasil, porque a atividade de distribuição no mundo inteiro tem concorrência, é uma atividade com, enfim, pouco... Você não precisa inventar muita roda, correr muito risco, então você tem uma margem ali razoavelmente pequena, mas os volumes são gigantescos, então por isso os números são interessantes, mas no Brasil não, é uma fábrica de bilionários. E aí há toda uma estrutura que não deixa esse mercado evoluir. O mercado de combustível no Brasil, ele não é... Tanto é que a gente tem no Brasil há décadas o etanol, que é uma tecnologia brasileira, que deveria permitir que a gente não tivesse essa superdependência que temos do petróleo, dessa variação de preço que existe no mercado internacional. Nós temos a maior frota de carros flex do mundo e, mesmo assim, o etanol é um combustível marginal no Brasil. Tem uma coisa errada, né? E na parte de energia também, a gente teve experiências de quase apagão em alguns momentos do Brasil, que é um absurdo um país do tamanho do Brasil ficar sem energia, a ponto de, eu me lembro da última vez que isso ocorreu, criou-se uma narrativa de que a culpa era que o Brasil tinha uma base de geração elétrica baseada em hidrelétricas, que é maravilhoso, é limpo, usamos os recursos naturais para produzir energia, isso é uma bênção. O contrário dos Estados Unidos, que usa usina a carvão, diesel, etc. Mas aí aponta o dedo para isso. Isso não é o problema do Brasil. O problema do Brasil é que a gente, nesse risco de apagão, não vimos uma iniciativa concreta do próprio governo de reduzir seu consumo de energia. Quero saber, quantos painéis solares foram instalados no Brasil, dentro das estruturas governamentais, para reduzir o consumo do próprio governo? Nenhuma. Porque é tudo discurso, é tudo para apontar o dedo para a sociedade. Agora vai você, hoje, comprar um painel solar no Brasil. Está custando mais caro, porque a tributação voltou.
Então, é tudo errado, é um faz de conta. Sinceramente, ter um especialista ou não ter um especialista, eu não acho que vai resolver a vida da energia, do combustível, de nada do Brasil. Dantas, o que está por trás dessas trocas que nós destacamos e quais são os riscos de não ter um especialista em energia na pasta de Minas e Energia? Eu não acho tão grave, porque tem muito especialista aí, pode pegar no Twitter, o que mais tem é especialista. Hoje todo mundo dá opinião sobre tudo, todo mundo é especialista de tudo. Isso é só um sintoma de uma falta de política, de direção política, de planejamento, de programa, de plano. O Brasil sofre, e não é de hoje, de uma absoluta ausência de uma visão estratégica de nação. A gente não está preocupado, nossas autoridades, né, não estão preocupadas em garantir a segurança energética, em garantir a segurança sanitária, em garantir a segurança alimentar. Aqui não, aqui é da mão para a boca, aqui todo dia um incêndio, é apagando incêndio. Eles estão tão preocupados com o poder, com o jogo político, com o jogo eleitoral, uma campanha atrás da outra, preocupado com para onde vai o fundão eleitoral. Não há preocupação sobre desenvolvimento do país, sobre prosperidade, sobre você colocar a sociedade num outro plano, colocar o país realmente entre os grandes. É tudo conversa. É um bando de falastrão, você não tem gente dedicada, você não vê. Cadê, onde é que está o plano? O plano é para amanhã. Você não tem um plano que seja respeitado, que passe, que flua de um governo para outro. Porque o que vem tem que destruir o que foi feito no anterior, ainda que seja uma boa política, porque ele tem que dizer, ele tem que ter a política para chamar de sua. O político assume o ministério, ele joga fora o que o antecessor fez, porque ele quer o novo, ele quer mostrar o que ele fez, ele quer poder dizer, olha, essa ideia foi minha. Ainda que ela não seja implantada, ainda que fique só na ideia, mas ele quer dizer, ele é o ego que conduz a nossa política, de cima a baixo. É a busca pelo poder, é a busca pelo dinheiro, e é um ego deste tamanho que faz com que a nossa política nos leve para esse abismo. O Brasil, ele vive no abismo. Vive na beira às vezes cai um pouquinho, sobe um pouquinho, mas a nossa distância em relação ao resto do mundo desenvolvido é abissal. É a necessidade, né, Dantas, de colocar a sua digital, de falar, não, fui eu que fiz, de inaugurar aquela placa, né? Mesmo que a proposta e o programa anterior tenha sido maravilhoso. Acho que assumiu, a ideia é trocar, né? Virar a página. Daniel, a síntese do pensamento político está na declaração daquela moça. Temos que destruir. Não é possível perder o poder é algo que você precisa reter. Não importa o que se faça, é preciso reter o poder. Vamos fazer o que com tanto poder? Pois é, e agora vai uma observação para os dois lados. Tinha um programa de habitação que se chamava Minha Casa Minha Vida. Daí a gestão de Jair Bolsonaro, o programa era muito parecido, mas ele alterou para Casa Verde e Amarela. Aí ele sai do poder, entrou a gestão do PT, fez o quê? Terminou com Casa Verde e Amarela e voltou com Minha Casa Minha Vida. Só para ter a sua digital. Não, esse fui eu que fiz. Você, Gani. Exatamente, falta políticas de Estado. Agora, esse termo especialista eu não gosto, né? Porque parece que deu já uma aura aí toda de uma honestidade intelectual, de competência técnica. Então fala assim, o especialista em segurança pública falou, então você não pode argumentar mais nada. Então sempre tenho muito cuidado no debate quando alguém falou, o especialista falou ou o estudo falou. Tem estudo que é uma porcaria, tem que analisar as hipóteses, o método, tem especialista que é muito ruim. Então isso não quer dizer nada, mas infelizmente... É uma chancela. Exatamente, né? São palavras muito poderosas politicamente. Agora, vamos lembrar aí que, se eu não me engano, Caniato, foi neste ministério, na crise
de apagão que houve em 25 estados, se eu não me engano, aqui no Brasil. 25 ou 26 não me lembro estados, mas foi próximo disso, naquele blackout, se eu não me engano. Declarações desastrosas e irresponsáveis partiram deste ministério, logo já acusando de um blackout criminoso causado pela oposição, pela direita, por bolsonaristas, antes mesmo de averiguar toda a questão técnica. E o que ficou provado? Que foi uma questão absolutamente técnica. Se for para ter especialista desse porte, não vai fazer a menor diferença, né? A produção já conferiu, o nosso departamento de checagem está terrível hoje. 25 estados, 25, mais o Distrito Federal. Você quer fazer um complemento, Beraldo? Não, é isso. Acho que a gente conseguiu expor para a nossa audiência que esses elementos que são usados, na verdade, na prática, eles significam muito pouco. A gente precisa de efetividade, a gente precisa de projeto, a gente precisa de conquistas concretas, passo a passo, e não a venda de um sonho, uma coisa intangível e tal, porque a gente fica na ilusão de que algum problema vai ser resolvido. Não foi resolvido com o especialista, não será provavelmente resolvido com o não especialista. No fundo, é tudo da política. No fundo, os tais especialistas se abraçam nos políticos que os indicam. Muitas vezes, os tais especialistas usam as suas credenciais para dar uma aura de legítimo para aquilo que atende aos interesses de grupos, de pessoas, de empresários, de políticos, e assim vai. Essa é a dinâmica que a gente vê em Brasília todos os dias.